Bom dia, professor. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Antônio Carlos, aqui da ESUP, graduando em Direito. Liberdade de expressão. Esse foi o tema abordado na palestra, no filme. Há pouco tempo atrás, a Veja estampou algo tipo quero encarar a justiça. Em um outro momento, o ministro Joaquim Barbosa, expondo a sua visão de orientador, de professor, foi altamente criticado nas suas colocações. O que a senhora tem a dizer? Estão querendo calar a justiça, imagina nós que estamos iniciando o direito agora. O que será que vai acontecer lá na frente? Professor Frederico me fazendo um aporte aqui com a PEC 33, então vou tentar falar um pouco disso tudo nessa sua excelente colocação. Porque eu digo que excelente, não desmerecendo como se as outras não fossem, porque foram também, mas porque a gente toca em algo que tem, de certa forma, ganhado uma certa visibilidade, que é o chamado ativismo judicial. Então, o que é o ativismo? É só um dos braços do neoconstitucionalismo. Nós estamos vivendo tardiamente o neoconstitucionalismo, que é a retomada da Constituição. Porque pós-Revolução Francesa, por mais que os estados se constitucionalizaram, mas houve uma hipervalorização da legislação civil, do sujeito. E o liberalismo prega o sujeito. Aí, com a Segunda Guerra Mundial, mostrou que o individualismo não era mais possível, porque o individualismo fez com que indivíduos se achassem melhor do que outros e cometessem genocídios. Então, a pauta pós-Segunda Guerra Mundial começou a ser ocupada não só pelos direitos sociais, mas também pelos direitos coletivos, das categorias. E aí foi lá para os direitos difusos. Na pauta dos direitos coletivos se incluiu a discussão de direitos humanos. Bom, ao longo dessa transformação que o mundo vivenciou após a Segunda Guerra Mundial, houve um certo revelar de uma insatisfação com a postura do executivo e com a postura do legislativo, porque ficou o debate sendo estabelecido fora das massas e nos gabinetes. Então, em todo o mundo, houve um certo questionamento da qualidade das leis que estavam sendo produzidas. Então, nos anos 50, anos 60, foi o boom da teoria crítica do direito, que é óbvio que não entrou na América Latina, toda vivenciando ditaduras militares. Isso começa a entrar de maneira clandestina no Brasil, no final dos 70, anos 80, e que ainda tenta ganhar corpo. Então, dentro desse novo constitucionalismo, prima por um judiciário que decide. E aí volta aquele conceitozinho que qualquer estudante de direito sabe repetir, que é jurisdição, dizer o direito no caso concreto. Simples, como se fosse uma fórmula matemática. Só que existem questões profundas nesse dizer o direito no caso concreto. Que direito? O que é direito? Porque se eu entendo que direito é lei, então eu tenho o judiciário, e nós já ouvimos isso, inclusive de entrevistas que eu ouvi há muitos anos do próprio ministro Marco Aurélio, dizendo, olha, nós juízes somos escravos da lei. Escravo da lei é dizer o que o legislativo quer, mas o artigo 2º da Constituição diz que os poderes são independentes. Como ele é independente se ele é escravo? Há independência na escravidão? Não é possível. Então o judiciário vai ter que dizer o direito no caso concreto. Seja qual direito, seja a necessidade de direito que precisa ser dito naquele caso concreto. Quando esse direito, usando as fontes do direito, analogia, costume, todos os princípios da hermenêutica, eles são aplicados, e eu concordo, que bom que eu tenho um judiciário independente. Mas quando o judiciário diz o direito que é necessário no caso concreto, e aquilo me incomoda,
estamos vivendo a pior característica do ativismo judicial, que é a ditadura do judiciário. E aí o STF tem tido algumas posições que iniciam, são ativistas, mas que iniciam uma caminhada de ativismo. Então, não tem lá uma regulamentação de pesquisa com célula-tronco embrionária, o Supremo enfrenta. Usa ou não usa transgênico, o Supremo enfrenta. Vamos fazer um enfrentamento da lei de anistia, vamos fazer um enfrentamento da lei de imprensa. Então está trazendo direito pré-constitucional, direito que foi promulgado após, publicado depois da Constituição. Essas questões todas estão sendo enfrentadas e são questões polêmicas no Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro Joaquim Barbosa, ele começa a pregar essa autonomia do judiciário e pela legitimidade popular que lhe foi conferida após sua atuação no julgamento do mensalão. E aí há um cerceamento. Por quê? Porque aí o Congresso se sente atingido por essa atuação e faz a proposta de emenda à Constituição número 33, que é dizer que as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas no controle de constitucionalidade concentrado, que são as ações específicas de controle, essas ações, por força da Constituição, não é da lei, é da Constituição, que é suprema, elas têm efeito erga omnes e vinculante. Então elas vinculam todo o judiciário e elas vinculam toda a administração pública. O Congresso está querendo dizer, através da PEC, que essas decisões não têm mais efeito erga omnes e vinculante. O judiciário decide, manda para o Congresso, e aí aquele que não tem jurisdição é que vai validar essas decisões. E isso nada mais é do que também uma resposta a algo que o ministro Gilmar Mendes, como um constitucionalista profundo conhecedor do controle de constitucionalidade, ele tem sustentado, que é a chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes. O que é isso? Gilmar Mendes defende, e a teoria defende, que aquela visibilidade das decisões incidentais, então você e eu temos lá um recurso, esse recurso conseguiu chegar ao Supremo por força de um recurso extraordinário, o Supremo reconheceu no nosso caso concreto, inter partes, que havia uma inconstitucionalidade. Essa decisão só atinge a nós. O Supremo tem que comunicar essa decisão ao Senado. O Senado, se quiser, faz uma resolução suspendendo a eficácia daquela norma que foi declarada inconstitucional. Gilmar entende que esse caminho é um caminho obscuro, porque o Senado nem se ocupa desse poder, e é um caminho retrógrado, que todas as decisões, quando maduramente proferidas, mesmo no controle incidental, que quem tem que dar efeito erga omnes e vinculante é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então o embate foi estabelecido entre os dois poderes. Estão querendo calar o judiciário? Óbvio que sim. E a preocupação com o judiciário aumentou, porque agora colocaram um ativista lá dentro, que é o ministro Barroso, e que muito me alegra de estar lá. Era meu candidato. Assusta demais. Agora o Barroso, ele tem uma postura interessante, porque ele defende aquilo que você disse. Eu não sou totalmente contra, eu não sou totalmente a favor. Eu procuro a linha do equilíbrio. O Barroso é um ativista com muito medo da ditadura do judiciário. Então ele tem uma postura que é uma postura mais equilibrada. Mas ele já disse, vocês estão falando que isso aqui é ativista? Vocês ainda não viram o que é ativismo. E aí, para mim, um ativismo vai ser quando ele decidir sobre a lei de greve do servidor. Aí, concretamente, ou por súmula vinculante, e não só em decisões isoladas. Enfim, eu acho que a grande provocação é a imprensa denunciou um mecanismo político e que acho que a grande massa também não percebeu, porque
porque ela está muito mais ocupada se Ministério Público investiga ou não investiga, porque a mídia está dando muito mais destaque à PEC 37 do que à PEC 33. E para mim os efeitos da 33 são muito mais gravosos para mim e para vocês, cidadãos, que essa limitação do judiciário. Bom dia, Edgar, aluno do primeiro período de Direito aqui também, da ESUP. A colocação que eu ia fazer, no final você acabou abordando ela, que está relacionada ao direito de greve. Ouvindo o questionamento, tanto da primeira pessoa que expôs, tanto dentro da parte do governo, e citando a questão do direito de greve, a questão das minorias. A gente tem o hábito de só se manifestar quando aquilo chega até nós, né? Até por questão da falta da educação, do preparo para isso. E a pergunta que eu faço é em relação à questão do direito de greve. Eu vou citar o exemplo do funcionário dos Correios. O Bermoni, presidente da minoria dos funcionários públicos dos Correios. Ele é homossexual, ele é negro, ele é pobre. E ele representa essa categoria dentro do sindicato que ele preside, o Sindicato dos Correios. E a todo momento que há uma discussão de reposição salarial, há uma discussão acerca da segurança, do trabalho dessas pessoas, da valorização, imediatamente é tolhido, com a observação de que é um serviço essencial e que o governo, que os Correios tem um monopólio e não pode fazer. Aí eu faço, observando a discussão toda que o Flint colocou, que ele foi até as últimas consequências para se posicionar, como fica de fato aquele que se diz um funcionário do governo, que ganha um salário mínimo e meio para se prover e não pode lutar para mudar essa situação? Como fica? O que pode ser feito numa hora dessa? Enquanto lutar pelo constitucionalismo, pela Constituição, pelo direito dele de greve. Como fica o direito de greve nesse sentido? Como fica o pleito legítimo do trabalhador? Só fazer eu vou complementar o que você disse. Ele é homossexual, é negro, é pobre e é sindicalista. Se você junta isso tudo, ele é corajoso. Ele é corajoso. O simples fato de você unir a palavra sindicalista é isso tudo. No próprio meio sindicalista, ele encontra o preconceito a todas essas características, a todas essas qualidades que ele possui, né? Agora, eu não sei, eu vou fazer um comentário, não sei se vai concordar comigo, não. Eu não acho que a gente tem que tratar ele diferente por ser funcionário do governo. Eu não acho, por exemplo, que nesse caso ele vai ser tratado como agente político. Eu acho que é o contrário, nós temos que preocupar não é com o funcionário do governo, é com o governo. Até porque nós não somos os funcionários, somos os patrões dessa história. Então eu acho que, voltando à discussão da questão da educação, uma coisa que falta, e que por incrível que pareça, no período ditatorial foi muito mais abordada, a gente viu o que é o Estado. Vocês passam lá por ciência política, teoria geral do Estado, e aí se a gente negligencia constitucional, a gente negligencia ainda mais, de maneira mais grave, a teoria geral do Estado e as teorias da ciência política. Então, ainda assim, aí a gente volta à regressão, né? Para entender constitucional, se eu não sei o que é Estado, ou se eu não sei quais são as teorias políticas que justificam o Estado moderno, inclusive, e a gente escuta, tem dois clichês que são cotidianos. O maquiavelismo, mas também existe um contra-clichê que passou a ser tão clichê quanto ninguém entende Maquiavel. Maquiavel é um sujeito injustiçado. É a história do senso comum que acaba girando o contra-senso comum, né? Então isso tudo é muito complicado. Mas agora até eu fiquei curioso para entender qual é a nossa postura. Porque eu acho que antes de tudo passa pelo cidadão. Não é pelo funcionário. Não é... Eu acho que o agente político ele tem uma importância maior. O agente político, principalmente os agentes políticos que lidam diretamente aqui no primeiro escalão. Mas o cidadão ele acaba sendo limitado pelo agente político. E deveria ser o contrário.
O cidadão é que devia ser o limitador do agente político, né? Eu não sei o que é que... Alguém me perguntou ontem, inclusive em sala de aula, mas, poxa, um processo desse poderia demorar 50, 60 anos para mudar alguma coisa. Bom, eu ouço que o Brasil é o país do futuro desde que eu era criancinha, 24 anos atrás, quando eu nasci. Eu escutava, o Brasil é o país do futuro. Brasil... Só que quando a gente não começa a pensar no futuro distante, ele não vai virar presente nunca, por mais distante que seja esse futuro. Então, o que a gente não pode é deixar o Brasil no horizonte. O que a gente não pode é deixar o Brasil na ponta do arco-íris e continuar perseguindo lá o balde de ouro. Esse balde de ouro não existe. Esse do movimento rápido não existe. Esse do resultado fácil, impossível. Impossível. Aí a gente pega... Eu vou pegar o exemplo. Nós temos aqui agora, nesse auditório, sobraram o quê? Sobraram 30, 40 pessoas? 40, um pouco mais, talvez. São 12h30, sábado. Nós estamos aqui desde as 9 da manhã. A professora Núria saiu de casa hoje, ela não está recebendo um centavo para estar aqui. Quando eu comecei a fazer isso aqui, eu tinha sempre um problema. Eu escutava muito não. Depois que eu fiz o primeiro, é incrível. Eu passei a ter que falar não. Sabe por quê? Porque isso dá resultado. Ninguém quer falar para o vazio. Ninguém quer vir aqui para fazer... para virar preenchimento de moldura aqui. Mas os professores passam a ter vontade, até porque esse é o nosso papel em sala de aula. É o nosso papel, passam a ter vontade de vir aqui, e eu passei a ter que falar não, porque não cabe, não tem como, eu não tenho quantidade de dias suficiente para fazer isso quando a gente tem essa participação de consciência. 4% da população, mas 4% da população que ativamente tem o poder de mudar toda a base social. O problema é ter consciência disso. Consciência e instrumentos para isso, né? Eu não sei se é a resposta que você quer ter, mas é a resposta que eu posso dar, porque eu tenho um pouco mais do que os 24 anos do Frederico, né? Então eu tenho, mas não é muito mais não, só um pouco mais mesmo, enfim. Nós estamos aí chegando, a fórmula pronta não existe. Eu acredito que tudo se transforma por um lento amadurecimento social. E o meu aporte, eu acho que o que mais me sustenta é na própria sociologia, né? Em que a gente percebe que os movimentos sociais, eles são uma caminhada histórica e que o conceito de geração ele precisa ser ampliado. 20, 30, 50 anos de luta é nada. Eu acredito que muitas das coisas pelas quais eu brigo, e eu brigo muito, porque eu sou feminista e eu não consigo conceber que quando eu falo feminismo, ainda tem gente que olha como se fosse uma coisa absurda, mas para mim é muito mais absurdo que em pleno século XXI mulheres sofram agressões e sejam agredidas no seu espaço, tanto público quanto privado, por serem mulher, que de repente a bandeira que algumas lutaram anos antes de mim, que eu ainda luto, talvez os meus filhos não verão resultado, talvez meus netos não verão resultado, mas a minha luta não é nem pelos meus filhos, nem pelos meus netos. Honestamente, eu projeto nos meus bisnetos, porque a transformação se faz dessa forma. O movimento sindical no Brasil, ele tem um dado problemático. Se ele foi autorizado, eu costumo brincar, e vocês não precisam concordar comigo, mas nós somos um país sui generis. Quer dizer, Getúlio Vargas, eu estou dentro de uma instituição que carrega este nome, tem a chancela. Getúlio Vargas, um sujeito incrível, de ditador a populista, morreu, entrou na história. E quando eu falava numa aula minha de Direito Constitucional sobre o histórico das Constituições, uma aluna minha me questionou se ela não pode falar, falando do Estado Novo, pode falar mal de Getúlio. O único mal de Getúlio foi ter judiado da Olga. E minha cabeça deu um nó na hora. Eu falei, que Olga? No auge do filme, eu falei, você viu o filme? Falou, vi. Eu
Então leia o livro, tá? Porque o filme é um filme de amor. Aquele não foi um filme histórico, é um filme de amor. Uma moça linda, com olhos belíssimos, olhos azuis chorosos. É um complicador. Então o movimento sindical foi autorizado por esse sujeito. E com limitações. Então, é um movimento que nasce dentro de concessões. E no Brasil ele foi todo construído dentro de concessões. Então, quando é interessante, o movimento sindical é ostensivo. Quando não é interessante, ele reflui. Ele não mantém uma bandeira de luta. Então, essa questão do servidor e do direito de greve de servidor, o Supremo já teve 3 decisões inovadoras em ações específicas propostas por sindicatos que foram mandados de injunção, em que ele autorizou aqueles 3 sindicatos a fazer greve. Pegou a lei de greve geral e contextualizou para aquele sindicato. Agora, nem o Supremo quis fazer um enfrentamento disso em súmula vinculante. Ele está jogando essa batata para o Congresso. E o Congresso não está nem aí com essa batata. E ela já assou, já queimou, outras já foram postas na brasa e continuam sendo queimadas. Porque nós estamos falando de um empregador e de um empregado. Esse empregador Estado, ele ainda não foi percebido como sendo eu. Quer dizer, quando a gente fala lá na teoria geral do Estado, quais são os elementos formadores do Estado? O povo que sou eu, o território que eu ocupo, o governo soberano que eu escolho. Então quem é o Estado brasileiro? Eu. Mas o próprio IBGE, quando ele faz pesquisas e ele pergunta sobre dinheiro público, há 7 anos a resposta é a mesma. Dinheiro de ninguém, dinheiro do Estado. Eu não entendo que o dinheiro é meu. Então eu não entendo que o Estado sou eu. Então eu não entendo que sou eu que quero que determinados trabalhadores possam ou não fazer greve. E quais são os parâmetros? Pode fazer greve? Pode. Qual o parâmetro? São 5 dias de greve? Não são 5 dias de greve. São 120 dias de greve? Então são 120 dias de greve. Mas nós não temos esse parâmetro. Porque volto na bandeira que defendo. Educação constitucional. Então, nós tínhamos educação moral e cívica no ensino fundamental. Nós tínhamos organização sociopolítico brasileira no ensino médio. Eu ainda peguei na minha grade curricular do curso de Direito estudo dos problemas brasileiros, EPB. Isso não existe mais. Nós deixamos isso para ser discutido em algum lugar. Ou não. Porque a pouca discussão ela é fundamental para manter uma alienação. Então, para mim, o que o seu irmão e que todos os que militam pelas minorias, ou pelos direitos sociais, ou pelos direitos da categoria pode fazer? Continuar lutando. Vai ter ganho para ele? Pode ser que não. Mas se ele vestiu essa bandeira e essa é uma bandeira de vida, ele vai continuar lutando. Senhores, eu vou abrir para mais uma pergunta. Nós vamos encerrar, pelo menos presencialmente, com essa pergunta. E depois eu vou disponibilizar, assim que a gente terminar, vou disponibilizar aqui no telão, tanto o site da professora Núria, quanto o meu site. Vocês têm campos de contato e nós teremos assim, um imenso prazer. Eu não vou nem olhar para a professora Núria, porque eu já estou falando por ela, então se ela ficar brava, eu não quero nem ver a cara brava. Mas nós nos colocamos à disposição para responder qualquer questionamento posterior, inclusive iniciar debates e qualquer coisa assim. As agendas dos próximos Direito em Cartaz do semestre que vem, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, vão estar disponíveis no meu site a partir do início de agosto. Então vocês podem acompanhar lá na agenda. Sempre os eventos vão estar disponíveis na primeira página, na página agenda e na página de eventos. E já convidando, aproveitando, dia 30 de junho nós vamos ter um café filosófico. O tema vai ser desobediência civil. Então é um tema muito vinculado ao que a gente está discutindo aqui agora. Lá no meu site já tem as informações do evento também. A entrada no café filosófico são 2 kg de alimento não perecível. E vocês podem solicitar também o certificado valendo as horas extracurriculares. Então depois, assim que a gente acabar aqui, eu já vou disponibilizar aqui no telão os sites. Mas já deixo um convite para todo mundo. Nós vamos abrir para mais perguntas aqui. Obrigado.
Bom dia, meu nome é Kelvin, eu sou aluno da PUC. Eu queria abrir um assunto voltando sobre a questão da censura. Você estava comentando sobre a mediação entre a questão do direito e a censura em si. Abrir um assunto que acontece de vez em quando, tem uma repercussão, que é a questão de tentativa de censura na internet. Como já houve caso, por exemplo, na época da Daniela Scarelli, que proibiram até o YouTube no Brasil, ele foi parado um tempo. Teve o da Luana Piovani, que tentou processar o Google, eu não estou lembrando direito se é. Teve o caso do Obama também, que tem uma foto que ele está com a arma e está tentando tirar essa foto da internet. Tiro normal, que tipo de caçada. Puxa, teve um monte de outros casos. Estava querendo saber como que é a questão da atuação do direito na tentativa da internet, porque a internet, para quem tem um bom conhecimento, sabe que não é só aquela questão de Facebook, Google e Twitter. Existe isso. Para quem tem conhecimento, sabe que existe uma área bem mais funda, que é uma terra sem lei. Quer saber como é que é a tentativa do direito em si, isso, e da censura, porque nunca teve Isso não é recente não, tá? A Xuxa tentou tirar o filme dela de circulação desde a década de 80, lá no VHS ainda, Amor Estranho Amor. E até hoje esse filme existe, inclusive na internet hoje, você baixa esse filme. A Playboy dela foi retirada, assim. Ou seja, essa tentativa existe há muito tempo. A internet só tornou isso... A tecnologia, na verdade, é a história do mundo plano. A tecnologia fez com que a gente tivesse um mundo planificado. Os problemas hoje são muito mais próximos da nossa realidade. Agora, nós temos que tomar cuidado com uma coisa. O direito de acesso à informação, mas existe também o direito individual de privacidade, inclusive de preservação da moral. Então, esse é um debate complicadíssimo. Principalmente quando a gente está tratando de pessoas públicas. Ele fica ainda mais complicado. Então... o Google tem o direito de ter o seu serviço, YouTube, Twitter, Facebook, tem. Mas nós temos que lembrar o seguinte, a sociedade é muito cruel. Ela é naturalmente cruel. E você deixar esse tipo de informação, e aí a gente vê, o filme abordou isso quando mostrou a imagem da nudez e da violência. Ele diz, nós temos que mostrar isso, mas isso é chocante. Não, mas tão chocante quanto um acidente que todo mundo para ver. E tira foto, se diverte, faz piada na internet com isso o tempo todo. Então, a coletividade, principalmente a coletividade anônima, ela tem licença para crueldade. Só que o problema é que essa coletividade anônima lida com personalidades que não são anônimas, mas que têm o direito à intimidade. A Xuxa é tão mulher, tem tanta TPM, tem tantos problemas, tem tantos afazeres quanto qualquer outra mulher. E tem o direito a ter preservado tudo isso. E aí, mais uma vez, e aí é o grande problema do direito, né? Achar o ponto de gravidade, o centro de equilíbrio entre o acesso à informação. E óbvio que as pessoas públicas vão ter que lidar. Tem um filme, eu não sei se vocês já assistiram, um filme muito interessante, Roma com Amor, para Roma com Amor, um filme do Woody Allen, que trata sobre isso, o sujeito do nada ele vira celebridade, andando na rua, alguém escolhe ele, agora você é a celebridade. E a vida dele passa a ser um inferno. Ele está fazendo a barba, alguém está relatando, ele está andando na rua, alguém está seguindo, os restaurantes, aí de repente a imprensa resolve escolher outro. Aí ele entra em depressão. Eu quero todos os meus problemas de volta, eu quero ser estrela, eu quero ser celebridade. Então não existe, enquanto está lá é ruim, quando sai de lá pior ainda. E aí como é que a gente lida? É complicado, né? Até em casa é tão complicado lidar com isso, né? Big Brother na vida real? Eu tenho aqui um dado, né, de dificuldade nessas questões, porque como você mesmo disse, é terra sem lei. Então nós não temos e não conseguimos fazer legislação específica, o Brasil não conseguiu ainda atuar de maneira coercitiva, punitiva, limitadora, taxativa no campo do direito, do dito direito cibernético. Nós temos um grande enfrentamento, e aí eu acredito que estamos realmente vivenciando os direitos de quarta geração, ou de quarta dimensão. Não acredito nos de quinta, para mim o de quarta é muito grande, assim. Quinta, que são essas questões que o direito ele foi confrontado pela revolução tecnológica. Então, pesquisas genéticas, essa questão do virtual, do mundo virtual, das relações que foram operacionalizadas
tanto no espaço público quanto no espaço privado, por essa revolução tecnológica. E o direito, ele tenta resolver, no direito brasileiro, isso tenta ser resolvido pelo uso da analogia, pelo uso da equidade, o que nem sempre é eficiente. É um complicador, porque para mim, e também ninguém precisa concordar comigo, mas eu realmente acredito que estamos vivendo a pós-modernidade e as crises da pós-modernidade. E nessa questão da pós-modernidade, nós temos uma volta ao individualismo egoísta. Então, eu quero porque quero. Então, eu quero saber da sua vida, ponto. Eu não quero saber se o que eu sei da sua vida é o que você quer me mostrar, ou aquilo foi devassado. É porque eu quero, porque tenho o direito de saber. Isso é extremamente preocupante. Quando as redes sociais começaram a acontecer, e aí o Orkut foi o grande boom das redes sociais, eu tinha uma restrição absurda com redes sociais. E naquele momento, tinha uma turma de formandos na PUC que criou umas comunidades. E aí eles homenagearam lá uns 60 professores, criando uma comunidade para os 60. Então eu era da comunidade do professor fulano. E os professores que não tinham comunidade, que não foram homenageados, eram vistos como professores meio de segunda linha. Nem foram homenageados, nem tinham uma comunidade. E aí, somente porque eu não fui homenageada, então não tinha uma comunidade. Então, reforçou o meu discurso absolutamente contrário às redes sociais, porque eu achava que aquilo não estava levando a lugar nenhum. E uma aluna me interpelando lá na lanchonete e tal, falou: Núria, você não tem rede social? Eu falei: não. Mas assim, você não responde e-mails com velocidade? Eu falei: não, respondo quando quiser e se quiser. Isso é legal. Eu te dou meu e-mail, você escreve no e-mail, agora eu respondo quando eu quiser. Eu te dou meu telefone, você liga no meu celular, agora eu atendo se eu quiser. Esse é o meu espaço. Não, você tem que ter, porque nós temos necessidade de saber da sua vida. Isso me deu um desespero profundo. Que necessidade você tem de saber da minha vida? Minha vida é um tédio. Minha vida é trabalho. Ué, que necessidade é essa? Quando, e aí vou eu denunciar a idade, né? Quando os Mamonas assassinos, eles foram mortos, as imagens do acidente, elas foram publicadas. E logo elas foram retiradas. Depois voltou, mas naquele momento elas foram publicadas. Passou acho que uns 3 dias, você não achava mais essas imagens. E aí muita gente disse: isso foi censura. E aí um dos pais dos meninos veio e falou: não, nós pedimos isso. Nós não queremos que isso fique gravado na imagem dos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam lembrados como artistas e como jovens, não como um pedaço de carne. E voltou a imagem. Para quê? Para quê? Então, o que me preocupa é que, como você bem disse, a internet é um lugar de profundo conhecimento, útil e inútil. Você tem acesso a bibliotecas, a museus, a livros, mas você também tem acesso a pirataria, né? Você tem acesso a livros que já foram para o domínio público e que estão lá para serem lidos, ou autores que disponibilizaram seus livros em formatos de e-book, mas outros que não autorizaram, que tiveram seus livros escaneados e colocados lá. Qual que é o limite disso? É a ética, é a equidade, é o que é justo para todos. Que você tem o seu direito à informação, mas que eu tenho o direito à preservação, mesmo que eu seja uma pessoa pública. Para mim esse é um limite, mas isso é extremamente desafiador, porque é uma linha tênue, né? E que ainda não conseguimos mapear bem o campo da ética. O campo da ética está muito contaminado por conceitos morais subjetivos. Então esse é um grande desafio. Mas para mim esse é o desafio que o judiciário vai ter que enfrentar, porque o legislador não consegue enfrentar. E aí eu acho que se o legislador enfrentar, ele incorre uma possibilidade de ditadura legislativa, de limitar um campo que ainda não consegue ser nem localizado, quanto mais limitado. Professor, só para encerrar sem querer ser conveniente, o
teórico, o senhor acredita que tantas discussões como essa nós estamos vivendo, Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e Adolescente, redução da maioridade penal, PEC 33, 37, outras mais, tantas leis que estão sendo discutidas, tantas normas discutidas, acredita-se que é fruto de uma Constituição ainda jovem, e se nós sofremos algum risco, no seu entendimento constitucional, de termos uma grande mudança, porque eu acredito que a nossa Constituição foi feita por pessoas também não habilitadas naquele momento para colocar tantas normas, tantas leis ao povo brasileiro. A nossa Constituição, além de ser jovem, nós estamos passando pelo período da rebeldia, né? Nós estamos na adolescência da Constituição, nós estamos no período da rebeldia, então ainda pior. Eu não sei se o problema era a capacidade do constituinte originário, eu acho que a questão muito maior é o contexto histórico que eles viviam quando a Constituição foi pensada. A gente não tinha certeza ainda do que era democracia, a gente não sabia ainda qual era a democracia que a gente queria, nem sabia qual era o futuro dela. Você vê pela força que deram aos direitos sociais, às garantias fundamentais, isso tudo era medo da ditadura. A Constituição foi feita ainda com a participação de constituintes piônicos. Então, o contexto é muito mais determinante do que a capacidade dos constituintes propriamente dito. O futuro, você perguntou o futuro, como é que vai... Na verdade, a pergunta, eu repasso a pergunta, porque o futuro da Constituição não depende da Constituição nem do constituinte originário. O futuro da Constituição não depende nem do constituinte derivado. O futuro da Constituição depende disso aqui, depende da sociedade. A Constituição é a Carta Magna, a Constituição é a base de representação, é a base do nascimento do que a gente chama de soberania. Ou seja, quem dá o desenho da Constituição somos nós. Até porque, gente, direto ou indiretamente, quem cria as várias emendas, etc., somos nós. Quem coloca o constituinte derivado lá somos nós. Então tudo isso tem que ser... A nossa Constituição é tão jovem, ela ainda é tão assim, ela não sabe o que ela quer ser quando crescer ainda. Ela não sabe qual que é o curso que ela vai fazer quando crescer. Tanto é assim que nós já estamos na emenda 76. Bom, nós estamos quase chegando na 80ª. Nossa Constituição tem 25 anos. A Constituição norte-americana é de 1779, 89. Tem 7 emendas. 7 emendas. Ela só tem 200 anos a mais que a nossa. Existem aí alguns pontos na sua colocação. Primeiro, que o Congresso Constituinte, não a Assembleia Constituinte, e que, para mim, eu acho que um excelente constitucionalista, historiador desse processo, é o Paulo Bonavides, e ele diz que, mesmo sendo um Congresso Constituinte ilegítimo para tal função, era o melhor que podíamos ter naquele momento, porque era um medo muito grande, porque a ditadura não estava destruída, não, ela estava aqui do lado, né? Ela estava aqui do lado. Haja vista os próprios embates e a falta de vontade do Sarney em fazer a convocação da Assembleia Constituinte. Então, um livro que eu recomendo e que hoje está sendo publicado pelo Conselho Federal da OAB é a História do Direito Constitucional, ou História das Constituições Brasileiras, do Paulo Bonavides. Um livro muito bom, era publicado pela editora Paz e Terra, hoje está sendo publicado pelo Conselho Federal da Ordem, vocês compram no site da editora do Conselho Federal. É um livro, assim, de custo irrisório, vale muito a pena. E ele reproduz alguns textos de jornais da época que mostram bem os embates do Dr. Ulisses com o presidente José Sarney, porque o Ulisses cobrava a Assembleia e o Sarney refluía, porque foi muito grande o que ele herdou, né? Ele herdou uma presidência que ele não pensou que ele ia herdar. Então, a Constituição ela foi feita de maneira desorganizada, sem um projeto, abrindo uma participação popular, o que é extremamente interessante. Existe um pesquisador que fez um trabalho ímpar, chamado Cidadão Constituinte, Carlos Michiles, e ele reproduz o que foram essas manifestações populares, quais as pessoas que foram, o que elas pediram, se isso virou um artigo constitucional ou não. Então é um trabalho documental que eu desconheço outro da mesma natureza. E a gente viu uma intensa participação popular. Só que essa intensa participação popular, no mesmo tempo que ela democratiza, ela fragiliza. Porque ela trouxe a necessidade de tudo ser norma constitucional.
e de todas as ideologias sociais que estarem representadas no texto. As ideologias vão se transformando. O texto constitucional precisa ser transformado. Há quem diga que o grande problema da Constituição de 88 não é a quantidade de emendas. Até porque a quantidade de emendas não entrou no núcleo essencial. Entrou naquilo que não deveria ser norma constitucional. Nós temos um conteúdo aqui absurdo, que deveria estar cuidado apenas em lei, e nós temos conteúdo que nem lei, em regimento. E tudo é norma constitucional. Então, podemos dizer que 70% das emendas não entrou no núcleo constitucional. Entrou muito mais nesse núcleo legal e regimental. O grande problema é que a Constituição cidadã não é cidadã. E que nós ainda, numa cultura de coronelismo, de caudilismo, nós ainda acreditamos no salvador da pátria. Tanto é, estava discutindo essa semana isso com um grupo, a partir de uma defesa de TC que fui convidada para ir, e sentei para assistir, e me puseram lá para perguntar para a menina, que achou maldade, mas enfim, então bora, estamos aqui para contribuir, bora contribuir. E ela discutia sobre pluralismo político, e que isso é um gênero, e como espécie, o pluralismo partidário. E nessa discussão, o que a gente percebe é que a Constituição, ela ainda não chegou lá na sua vivência prática, porque nós ainda não a conhecemos. E um dos fatores da pós-modernidade é a substituição do conceito de cidadão pelo conceito de consumidor. Então hoje o cidadão brasileiro, ele sabe do Código de Defesa do Consumidor e ele vai ao PROCON, mas ele não conhece a Constituição. O cidadão acredita muito mais num programa sensacionalista do que no Ministério Público. Ele acredita muito mais na efetividade de uma atuação desses programas que dão alguma coisa de presente para o sujeito se expõe, implora, se humilha, do que bater as portas do judiciário. Então nós estamos tendo um enfraquecimento dentro de uma percepção social da estrutura estatal. E isso é uma das características da pós-modernidade. Cada vez mais soluções rápidas, imediatas e personalíssimas. Então, é um individualismo egoísta. Qual é o caminho? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu tenho aqui alguns alunos que foram meus alunos tanto de constitucional quanto de processo constitucional. Estuda isso aqui que nós estamos discutindo. Ficar aqui, sabe o que você fez hoje? Nada. Você fica 3 semestres estudando direito constitucional. Quanto de direito constitucional a sua família aprendeu com você? Porque se a sua família, se os seus colegas de trabalho, se o seu núcleo social não está sofrendo a transmissão daquilo que você privilegiadamente recebe, porque só você recebe, porque só nós do direito que temos acesso a essa informação, se você não leva isso de volta para a sociedade, você não é cidadão. É simples. E aí, mas é chato mesmo. É chato. E aí quem quer ter 1 milhão de amigos, para mim é só o Roberto Carlos ou uma música antiga. Eu não tenho preocupação nenhuma de ter 1 milhão de amigos, até porque eu não tenho. E não sou a pessoa mais simpática, porque também não tenho essa preocupação. Eu falo, estou num lugar, escuto um negócio, não é comigo, me meto na conversa sem o menor constrangimento. Sem o menor constrangimento. Escuta, deixa eu te falar, você já foi lá no Ministério Público em tal lugar fazer isso? A pessoa olha para mim e fala, gente, de onde que veio essa mulher? Eu vou e falo, me viro as costas e saio. Porque essa informação eu tenho, o outro não tinha. Essa é a minha obrigação social. Então, a minha militância é pelo direito constitucional, pelos direitos fundamentais e pela causa das mulheres, isso é óbvio. Bom, acho que 1h da tarde nós estamos estabelecendo um limite aí, né? Eu vou deixar aqui, conforme prometido, então, os nossos contatos aqui pelo site. Gente, de antemão, eu quero de novo a público agradecer aqui a presença da professora Núria e dizer que, mais uma vez, é uma pessoa que eu admiro demais. Sempre admirei pela postura que ela tem e pela coragem. Eu conheço a Núria, quando ela diz que ela não faz questão de ser simpática, isso não é mentira. Isso é um elogio. Eu já vi a Núria comprar brigas
E transformar as brigas em brigas dela, com toda a razão. E queria eu que outras Núrias existissem por aí, ou que ela conseguisse reproduzir isso nas várias Núrias que podem sair de sala de aula e etc. Eu tenho uma honra de fazer parte, inclusive, com ela, da comissão do advogado professor, que vem comprando brigas que acho que na história nunca foram compradas, e assumindo papéis que não são da comissão, mas que se não for assim, a coisa não sai. Então, hoje, por exemplo, na OAB é uma das comissões que efetivamente se reúne, que produz, que corre atrás, e a Núria é quem secretaria isso tudo lá. Então, me dá muita honra poder trabalhar com a Núria nas faculdades, encontrar com a Núria nas graduações, pós-graduações, topar com a Núria sábado, sexta, independente do dia da semana, segunda à noite, segunda à tarde, agora no sábado de manhã, sendo pago ou não. Mas só o fato da gente poder debater isso com ela já é um pagamento para nós mesmos, né? Já é um crescimento de alma para nós. E vocês, no dia que tiverem a possibilidade de conhecer a Núria, não como professora, mas como pessoa, vocês vão perceber que é ainda muito mais do que como professora. Então eu agradeço a presença da Núria, agradeço de novo a presença de vocês, que até essa hora é incrível a gente ver isso sem obrigatoriedade nem nada, a gente ter essa quantidade de alunos aqui dentro. E ainda dizer que quem não assinou a lista do certificado, ela está aqui comigo, tá, gente? Porque de graça ou não, a gente quer um certificado, pelo menos de quem participou, né? Então, muito obrigado a vocês, gente. Eu agradeço as palavras tão bonitas do Frederico, agradeço mais a presença de vocês e, enfim, a gente se acha aí nos corredores, no site e agora eu tenho Facebook, então também até lá a gente conversa, né? Tenho conversado com muita gente. Muito obrigada por essa acolhida tão carinhosa e, nossa, eu estou encantada com o que aconteceu aqui hoje. Então, muito obrigada a todos vocês e mais uma vez obrigada ao meu querido amigo Frederico, não só pelo carinho, mas por esse convite tão especial de estar aqui com vocês. Um bom sábado a todos nós. Express yourself. Express yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever